Olá vocês, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri, gravando mais uma meditação para a Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca. Meditação esta para a Escola Dominical. Quero lembrar a vocês que o pastor presidente da igreja é o pastor Oséias Vieira de Andrade. Então, nós vamos concluir o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos e vamos ler aqui do versículo 30 ao versículo 36. Deixa eu tirar o óculos para enxergar bem, de pertinho. Esse texto, ele vai então encerrar essas considerações de Paulo em relação à misericórdia de Deus para com os judeus, a oportunidade que Deus dá para os judeus em todos os tempos, desde a época de Cristo, para que eles crescem no Evangelho de Jesus Cristo, em Cristo como Messias, como Redentor, como Salvador da humanidade, que foi até a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para concluir esse projeto da economia da salvação, do amor de Deus Pai, dos méritos da graça de Cristo Jesus na operação do Espírito Santo. Então, capítulo 11, versículo 30 a 36, assim diz a palavra de Deus: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, encerrando esse projeto de meditação para a Escola Dominical da IEC do Fonseca, nós queremos pedir pela iluminação do Espírito Santo, nos dê entendimento neste momento, abençoando todos os seus filhos, ovelhas da igreja pastoreada pelo pastor Oséias, o qual te pedimos também a bênção para ele, para sua esposa, para suas duas filhas, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, capítulo 11, Paulo fica nesse dualismo, se referindo aos judeus que desobedeceram, que não quiseram olhar, ouvir, entender o Evangelho de Jesus Cristo. Então foram desobedientes, como todo indivíduo ainda hoje, nesse mundo em que vivemos, quando não querem ouvir, não querem entender, não querem aceitar Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, que fez uma obra pela graça e pelos méritos dele somos salvos, também são considerados desobedientes. A metáfora que Paulo usa é de um ramo que é arrancado da árvore, é arrancado da presença de Deus. Assim foi o que aconteceu com o judeu, enquanto povo de Deus, enquanto nação. Lembrando João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo, João diz ali, narra a perspectiva do Logos, dizendo que Jesus Cristo, o Logos, palavra máxima de Deus para a humanidade, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Paulo usa a metáfora dizendo que o pagão, chamado pagão naquela época de Jesus Cristo, na época de Paulo, na época da igreja do primeiro momento, a igreja de Cristo do primeiro momento, chamado de gentios, ou seja, todo indivíduo que não era judeu.
que foi enxertado na árvore, ou seja, aceitaram Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como ungido de Deus, como Messias, como Cristo. Então, receberam esse dom, essa oportunidade para continuar testemunhando, continuar a missão, continuar a obra de proclamação e de ensino do Evangelho do Reino de Deus em Jesus Cristo. E aí Paulo conclui dizendo que, assim como Deus dispensou misericórdia para todos os homens, para todos os indivíduos, em todo o mundo, através do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, e teve misericórdia, também dispensou essa misericórdia aos judeus, que na época de Jesus, desde então, não recebem Jesus Cristo como o Messias, como Cristo, como ungido de Deus para a salvação da humanidade. Então Deus tem misericórdia para com todos. E Paulo conclui então, com essa preocupação que ele tem pelos judeus, pela salvação dos judeus, mesmo porque ele é um representante dos judeus, que se converteu, que creu em Jesus Cristo, que teve uma experiência de transformação, de regeneração, de salvação nos méritos da graça de Cristo. Ele canta quão insondáveis, tanto de sabedoria como de conhecimento, é esse Deus. E ele vai dizer que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Lembrando, desde o tempo dos patriarcas, a experiência de Jó, que vai dizer que realmente temia e servia a Deus, mas não conhecia Deus na plenitude, na grandeza, na soberania. E no capítulo 42, Jó, vai testemunhar dizendo: agora os meus olhos veem Deus como Ele é na sua grandeza. Como isso é inexplicável, imprescrutável, como isso é intocável. Daí chegamos ao Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me deito, me levanto, falando ali da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus. Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele é insondável. Ele é grandioso em sabedoria e conhecimento. Todas as coisas são dele, por ele, para ele. E lembramos assim também da conclusão de toda a obra e trabalho que Davi teve ali no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, 10, 14. Ele vai dizer: juntamos todas essas riquezas, todo esse esforço, todo esse amor para com o nosso Deus. Mas na verdade tudo que nós demos a Deus, na verdade é dele. Agora pois, diz Davi no versículo 14, ó nosso Deus, tudo é teu e tudo te damos, porque tua é a honra, a glória, o poder, a sabedoria, desde agora e para todo sempre. Toda essa expressão poética, profundamente extraída do coração de Jó, do coração de Davi, do coração de Paulo, é porque eles entenderam a misericórdia de Deus para todos os seres humanos, todos os indivíduos em toda a terra, judeus e gregos, judeus e pagãos, judeus e gentios, judeus e nós, brasileiros, que estamos aqui na missão de pregar o amor de Deus, de ensinar o amor de Deus nos méritos da graça de Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.